Boa tarde a todos. Vamos hoje conversar sobre a Covid-19, as condutas de biossegurança, frente às urgências em odontopediatria. Eu sou a professora Lilian Cid Sarmento, professora das disciplinas de odontopediatria e de biossegurança em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos conversar um pouco, iniciando, sobre o comportamento desse novo coronavírus nessa juventude, né, na criança, nessa população mais jovem. Os estudos demonstram que as crianças elas são vulneráveis e podem transmitir a doença aos adultos, apresentando sintomas mais leves, o que dificulta o diagnóstico. Os estudos apontam que a apresentação leve e atípica na criança podem levar a complicações do diagnóstico. Então, quando nós vamos trabalhar com as urgências, é muito importante que o clínico, o odontopediatra, ele se atente para a manifestação da doença na criança. Esse trabalho foi um dos pioneiros em relação à percepção da doença na criança. Ele observa que as infecções pelo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, como que ocorre essa transmissão de forma dinâmica e qual é a característica que essa doença apresenta na criança. Nós observamos, então, nesse trabalho, que eles concluem que as crianças parecem ter uma forma mais branda da doença causada pelo coronavírus. Podem ser assintomáticas ou apresentar febre, tosse seca, fadiga, sintomas gastrointestinais, incluindo desconforto abdominal, náusea, vômito, dor abdominal e diarreia. Então, é muito interessante observarmos esses sintomas, principalmente atentar para os sintomas gastrointestinais na infância, incluindo o desconforto abdominal, bem como a diarreia. Isso faz, muitas vezes, a sintomatologia na criança ser denominada de uma sintomatologia atípica, em que precisa ser melhor observada. Esse trabalho também concluiu que as crianças nessa fase podem se tornar o principal disseminador do vírus. Isso é muito importante frente à dificuldade do diagnóstico, frente à variação dos sintomas e pelo grau de disseminação, então, que uma criança, muitas vezes assintomática ou com sintomas leves, pode ser o principal vetor. Esse trabalho coloca uma parte interessante também, colocando sobre a infecção familiar. Dentro da própria família, a criança como um vetor. A Sociedade Brasileira de Pediatria, frente então ao aumento de números de crianças infectadas pela Covid-19, ela colocou algumas orientações a respeito da infecção pelo SARS-CoV-2, conhecido pela Covid-19, como isso se caracteriza nas crianças. Então, a sociedade, ela entende que os sintomas são os comuns de uma síndrome gripal, como febre, tosse, congestão nasal, coriza, dor de garganta, mas também pode ocorrer aumento de frequência respiratória, como sibilos, que é aquele chiado, e pneumonia. E também alerta, assim como nós vimos no trabalho anterior, sintomas gastrointestinais, como vômitos e diarreia. Eles apresentam um trabalho muito interessante, feito por Dong et al., em que ele observou a presença em 731 crianças na China. Sendo que, nesse trabalho, eles comprovaram que 94 crianças se apresentavam assintomáticas e 43,1% dessas crianças apresentavam sintomas leves, ou seja, a maioria das crianças apresentavam sintomas leves. Sendo que em 300 crianças as manifestações já se apresentaram de formas moderadas, tendo algumas crianças, então, a forma mais grave da doença.
Essa forma mais grave da doença, ela começa a ficar um pouco caracterizada e alguns estudos já apontam para uma infecção multissistêmica grave que pode acometer a criança. Então, ela vai ter sintomas agravados em múltiplos, né, multissistêmica, e isso pode ser um quadro muito grave na criança e pode inclusive levar à fatalidade, né? Pode ser letal. Então é muito importante, então, nesse momento, frente ao atendimento da criança, que a gente observe como é o comportamento da doença no público infantil, na população infantil. Frente a isso, o objetivo hoje da nossa palestra é abordar as condutas de biossegurança para o atendimento de urgências na odontopediatria. Nós visamos com isso orientar as condutas que permitem tomar decisões frente às urgências odontológicas durante a pandemia Covid-19, otimizando a qualidade de atenção e minimizando o risco de transmissão de coronavírus entre pacientes e equipe odontológica. Isso é muito importante porque as nossas condutas de biossegurança no atendimento, elas vão nortear a nossa segurança em relação à população infantil. Otimizar a qualidade de atenção é basicamente minimizar o risco de transmissão entre a equipe e também a transmissão ao paciente. Frente a isso, nós vamos ter, no discorrer da nossa palestra, os seguintes itens. Identificação das urgências em odontopediatria. Então, como nós vamos identificar essas urgências? Como nós podemos identificar o nosso paciente através de uma triagem prévia? Quais são as condutas de biossegurança que vão nortear os atendimentos das urgências? Vamos conversar sobre o fluxograma de atendimento e as considerações finais frente a essas condutas de biossegurança. É muito importante determinar o que se caracteriza uma emergência e o que se caracteriza uma urgência. A emergência, ela é uma situação crítica, ou seja, ela é uma situação de perigo iminente, onde o paciente pode correr risco de vida. E, principalmente frente a situações desta pandemia, as emergências devem preferencialmente ser atendidas em ambiente hospitalar. A urgência, ela já é uma situação que deve ser resolvida imediatamente, então ela é urgente, que muitas vezes não pode ser adiada. Por isso que vai ser muito importante o nosso treinamento em fluxograma, mas que não oferece risco iminente à vida. Ou seja, em algum momento, se ela não for tão urgente, ela pode ser postergada. Isso é importante porque o manejo dessas condições requer muitas vezes um tratamento intermediário que intercorre no alívio da dor e de infecções graves. E nós observamos que quando se fala dos atendimentos de urgência frente à pandemia Covid, é muito citado a pulpite severa irreversível, a pericoronarite, os abscessos dentoalveolar, principalmente os localizados, as fraturas dentárias que levam a dor ou um desconforto, alveolite, traumatismos dentários mais severos, com casos de avulsão ou luxação, hemorragia, muitas vezes exames de biópsia que são necessários, ou preparação odontológica prévia. Então, a urgência é o que nós vamos nos ater hoje frente às nossas condutas em odontopediatria. Eu trouxe para a gente um trabalho mostrando principalmente aqui o perfil dos problemas
orais, né, na infância e em pré-escolares, que mostra no pronto-socorro de uma clínica especializada em atendimento infantil, que é a Bebê Clínica, da Universidade Federal de Londrina, no Brasil. A Bebê Clínica é uma referência para nós, odontopediatra, aqui no Brasil, em atendimento a bebês, e é muito interessante observar esse estudo, que foi um estudo retrospectivo, onde foi avaliado 776 prontuários odontológicos de pacientes na faixa etária de 0 a 72 meses de idade. E o que nós encontramos, né, o que esse trabalho mostrou, que a maioria dos pacientes de 0 a 5 anos de idade, eles apresentaram dor. Então, a maior queixa do paciente, a queixa principal, foi a dor. E principalmente nos segundos molares inferiores. Então, os atendimentos de urgências maiores na Bebê Clínica, no estudo retrospectivo, está relacionado com cárie dentária e dor. O trauma dentário apareceu em segunda frequência, e os dentes mais afetados foram os incisivos centrais superiores descidos. Sendo que as intervenções mais comuns realizadas nesses procedimentos foram o tratamento endodôntico e adequação do meio bucal, que, como foi um estudo retrospectivo, naquele momento se fazia muito a adequação do meio bucal. Hoje a gente já substitui essa adequação, como nós vamos falar mais à frente de procedimentos, por técnicas de restaurações atraumáticas. Então, aqui esse gráfico mostra, né, a incidência das urgências nesse pronto atendimento em escolares, mostrando, então, a cárie dentária como mais frequente. Então, aqui nós temos a frequência de cárie dentária, a frequência de traumatismo, outras, e o que é interessante também, mostrar que muitas das urgências também estão relacionadas com a erupção dos dentes e a esfoliação, e que é comum hoje, principalmente frente à pandemia, essa necessidade do paciente de uma urgência em relação aos dentes com erupção ou dentes esfoliando. Então, aqui, resumindo, né, o lugar mais prevalente foi a casa. E isso chama um pouco de atenção para a gente, porque hoje, frente à pandemia, onde é que nossas crianças mais estão? Em casa. E esse trabalho mostrou que o lugar mais prevalente de traumatismo pode ser a residência. Então, nós precisamos atentar para isso, porque provavelmente os nossos pacientes podem estar mais sujeitos a traumatismo dentário nesses momentos de pandemia. O dente mais afetado na dentição descida foi o elemento 51 e 61, e a maioria deles tinham a luxação, que foi o traumatismo mais frequente. Então, aqui, para mostrar para vocês, né, uma situação de traumatismo na dentição decídua, acometendo o 51 e o 61, onde nós temos uma fratura complicada da coroa com envolvimento pulpar. Então, é muito comum o traumatismo na dentição decídua e na dentição permanente, e nós precisamos atentar frente a esses traumatismos durante a pandemia. Esse trabalho, ele foi realizado aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, na nossa disciplina de odontopediatria. Então, aqui foi feito pela Camila, pelo Manuelito, a professora Ana, a professora Elaine, e por mim, e nós observamos que a maior frequência de dor, principalmente associada à cárie dentária na dentição decídua, estava relacionada a crianças na faixa etária de 4 a 8 anos de idade. E a maior tipo de dor que a criança apresentou foi a dor odontogênica, prevalecendo a cárie dentária. Então, isso corroba, então, os outros autores, mostrando que é muito comum a prevalência de dor odontogênica e necessidade de atendimento de urgência frente a essa situação. Quando nós vamos buscar, então, frente à pandemia, quais são
os atendimentos odontológicos, quais são as condições que requerem atendimento odontológico pediátrico de urgência nesse momento, nós vamos observar que as recomendações da ADA, da CDC, da NHS de 2020, elas orientam o seguinte: as seguintes condições requerem atendimento odontológico pediátrico de urgência: presença de um inchaço, provável ou comprometendo a deglutição ou a respiração da criança. Esse inchaço pode muitas vezes causar atrismo, muitas vezes inchaço na região dos olhos, pode estar associado com febre. Então, esse tipo de edema, esse tipo de abscesso, ele caracteriza uma urgência importante e precisam ser avaliados. Sangramentos não controlados, que não respondem a medidas de autocuidado, por exemplo, pacientes que estão com quadros de gengivite, associado muitas vezes a sangramento não controlado. Com todas as orientações, o paciente continua sangrando. Dor dentária, como nós vimos que é uma coisa comum na odontopediatria. Essa dor pode estar relacionada à cárie, à erupção dos dentes. Muitas vezes a mobilidade pode levar, durante o processo de erupção, o dente a ficar com um pouco de dolorido, ou às vezes o bebê, o hematoma de erupção. Então, durante essa erupção dentária, ele pode manifestar um dor ou um desconforto. A esfoliação do dente, muito relacionado também com a mobilidade. Então, durante a mastigação, às vezes o paciente com o dente em esfoliação, ele pode sentir dor. Pulpite severa, que estão relacionadas ao envolvimento pulpar. Então, o paciente pode relatar dor à mastigação, ele pode relatar uma dor espontânea, que muitas vezes afeta a alimentação e o sono. Esse tipo de dor que afeta a alimentação e o sono, nós temos muito relato na literatura que a dor dentária que afeta a alimentação e o sono, principalmente, ela afeta a qualidade de vida do paciente. Então, é muito importante fazer esse atendimento de urgência, também pensando na qualidade de vida do nosso paciente. Outras considerações que requerem atendimento odontológico pediátrico de urgência são as lesões dentárias traumáticas, como avulsão, onde a remoção do dente, a perda do dente do seu alvéolo, ele é removido do alvéolo. Luxação, onde o dente ele tem um deslocamento, e muitas vezes o paciente pode ter mobilidade e pode estar interferindo também na oclusão do paciente, principalmente quando é uma luxação com um deslocamento mais severo. Fratura de raiz e coroa, principalmente aquelas fraturas que envolvem a porção coronária, que pode muitas vezes também interferir na oclusão, pela fratura da raiz, a coroa, ela se desloca e às vezes interfere ali na oclusão. E uma fratura complicada da coroa, principalmente com exposição da polpa. Então, essas lesões traumáticas, elas podem estar acontecendo, principalmente quem está à frente dos atendimentos dos pacientes no SUS, quem está fazendo atendimento nos consultórios, nas clínicas privadas, e que se deparam com essas situações de urgências. Aqui nós temos um caso de urgência, em que nós temos, então, uma avulsão do elemento dentário, junto com uma intrusão do outro elemento, né? Então, a gente tem uma avulsão, nós temos uma intrusão e nós temos também uma luxação do incisivo. Então, a gente observa que muitas vezes esses tipos de urgência, o paciente pode ter, num traumatismo, os vários tipos de lesões. E aqui, mostrando na dentição permanente também, onde nós temos uma intercorrência de traumatismo na dentição permanente, inclusive com uma dilaceração de mucosa. Então, frente a esses traumatismos, é muito importante que o profissional se atenha ao atendimento. Temos que lembrar que existem condições de maior complicações decorrentes de qualquer infecção subcorrente se o dente não for tratado. Então, se nós estamos falando de odontopediatria, existem aquelas crianças que nós não podemos postergar o atendimento, principalmente as crianças que sofrem com aumento de risco de sangramento por medicações ou por condições sistêmicas,
aqui, por exemplo, insuficiência renal crônica, doença hepática, paciente que tem algum tipo de malignidade hematológica, paciente que está em tratamento de quimioterapia, que tem recente ou atual situações de quimioterapia, distúrbios hemorrágicos, muitas vezes idiopáticos, muitas vezes hereditários, incluídos todos os casos de hemofilia. Então, esse paciente, a gente coloca em situação de vermelho, que ele é de uma urgência, quase uma emergência, em necessidade de atendimento. Pacientes que têm aumento de risco de infecção, então os pacientes imunocomprometidos, pacientes transplantados, pacientes que têm a diabetes, principalmente a diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, crianças em uso de imunossupressores, em uso de esteroides e quimioterapia. Muito importante também os pacientes com risco de endocardite infecciosa. Então, precisamos atentar para esses pacientes quando nós temos uma emergência ou urgência, principalmente a urgência, porque esse tipo de paciente nós não podemos postergar o atendimento. Então, ele precisa de um atendimento diferenciado. Necessidades adicionais, nós incluímos aqui é uma referência, né, da ADA, da CDC, o autismo, que são pacientes principalmente com necessidades comportamentais ou necessidade de comunicação, em que principalmente, por exemplo, uma cárie dentária ou uma dor odontogênica pode causar um maior impacto devido aos sintomas dentários. Então, é muito importante nós observarmos o atendimento nessas crianças. Então, frente à identificação das crianças que necessitam de maior atendimento de urgência, nós passamos, então, para as nossas condutas de biossegurança para o atendimento de urgências para essas crianças na odontopediatria. Então, nós vamos ter principalmente uma triagem prévia. Essa triagem prévia é muito importante, ela é feita através de uma anamnese, onde nós vamos identificar os sintomas. Através desses sintomas, nós vamos identificar se esse paciente, ele é um paciente de urgência, e normalmente essa triagem prévia ela é feita através do telefone. É importante ressaltar que o Conselho Regional de Odontologia, ele recentemente, agora em junho, ele emitiu uma nota mostrando como que pode ser o atendimento telefônico para o cirurgião dentista, né? E principalmente nessa situação de anamnese prévia, de questionário prévio, o profissional, então, ele está apto a fazer. Certo? Mas é muito importante observar essa nota do Conselho Federal de Odontologia. Nós vamos observar principalmente os sintomas, nós vamos apresentar depois o questionário onde que a gente se baseia os sintomas. A segunda medida é o agendamento, observar o tempo de sala de espera, evitar na sala de espera a aglomeração. Então, as recomendações são que, para evitar aglomeração, seja marcada uma hora para o paciente, então o paciente tem que estar agendado ali pelo mínimo durante o período de uma hora. Na sala de espera, pelo menos um acompanhante, mesmo que seja criança, que às vezes precisa, porque o pai gosta de acompanhar, o outro responsável, mas nesse momento a orientação é de um acompanhante para evitar aglomeração. A recepção do paciente, ela deve respeitar o distanciamento social, que é no mínimo de 1 metro, sendo o ideal de 2 metros. Então, separar na recepção as cadeiras com uma distância que vá de mínimo até 2 metros. Tem se orientado a ferir a temperatura desse paciente na recepção, então observar se a temperatura está acima de 37,8 graus centígrados, ou às vezes ela pode estar leve, alguns autores até falam abaixo de 37, observar essa temperatura. A última notificação da Anvisa, ela chama atenção para a importância dos testes. Então, hoje tem se orientado o RT-PCR, que é um teste padrão ouro. Muitas vezes o dentista, ele saiu até uma notificação da Anvisa, que ele está apto a fazer o teste, principalmente o teste com swab. E os testes estão indicados hoje principalmente no mapeamento em relação ao paciente, para mapear os pacientes que já, principalmente os que estão
infectados ou os que já tiveram a doença. Então, os testes entram agora até com uma recomendação da Anvisa e também foi uma recomendação da ADA. A higiene das mãos na recepção do paciente é muito importante, então tem que dar ao paciente a oportunidade de uma higiene das mãos com água e sabão, depois secar com uma toalha de papel e fazer uma fricção com solução alcoólica na recepção desse paciente. No ambiente de sala de espera, na odontopediatria, é sem objetos e sem brinquedos. É muito passível de contaminação os objetos e os brinquedos. Então, nesse momento, a orientação, principalmente para os atendimentos de urgência, que eles têm que ser fast track, uma sala de espera rápida e um atendimento rápido, nós precisamos eliminar os brinquedos e objetos da sala de espera. A sala de espera também, nós já temos, então, equipamentos de proteção individual. Então, na sala de espera, a recepção já tem que estar paramentada. Então, é orientação que, principalmente, as vias aéreas, a face esteja protegida pelo auxiliar. Então, o uso de máscara e o uso de face shield é recomendado na sala de espera. E também se recomenda o equipamento de proteção individual do paciente na sala de espera, que é o paciente já vir de casa usando uma máscara. Também em crianças. Atentar para o uso de máscara na criança, principalmente as crianças especiais, que muitas vezes não é recomendado o uso de máscara, porque elas às vezes não sabem retirar a máscara, e também as crianças menores. Então, os vulneráveis, eles precisam de uma atenção maior em relação ao uso de máscara. Mas é recomendado esse equipamento de proteção individual, tanto para a equipe auxiliar, quanto para o cirurgião dentista, que vai muitas vezes buscar a criança na recepção, quanto a criança também estar com o EPI. Então, o EPI de sala de espera, ele é o uso de máscara, o uso da face shield pela equipe de atenção odontológica e muitas vezes pode-se fazer necessário o uso de propé. A ambientação, o ambiente ele já deve estar preparado para o atendimento. O que tem se preconizado hoje para limpeza de superfícies e para limpezas do chão, principalmente, a maior recomendação das notas técnicas é o hipoclorito a 1%. Esse ambiente ele tem que estar arejado. Todo o equipamento odontológico ele tem que estar previamente protegido. Então, tem se orientado o uso de Rolopac para proteção das pontas, das seringas, das canetas de alta e de baixa, proteger a cuspideira. Nesse momento não é recomendado a utilização da cuspideira, então tudo isso tem que estar com o Rolopac para que possa haver uma proteção do paciente. E após o atendimento, toda essa proteção do equipamento, ela é automaticamente retirada. Temos também que trabalhar com procedimentos para diminuir o risco de transmissão aérea. Então, nós vamos apresentar quais são os procedimentos mais utilizados frente aos atendimentos de urgência. Vamos também apresentar o uso de equipamento de proteção individual e a desinfecção do ambiente clínico. Aqui, então, uma pré-avaliação do paciente para o atendimento odontológico, em que você pode aplicar o questionário de avaliação de risco. O questionário, tanto para a criança quanto para o acompanhante. Você tem ou teve febre nos últimos 14 dias, você teve início recente de problemas respiratórios, como tosse, nos últimos 14 dias, teve contato próximo com pessoas com suspeita ou confirmação de Covid, atentar para os outros sintomas que nós colocamos na criança e também outros sintomas que são colocados no questionário, como mialgia, artralgia, dor de cabeça, diarreia e vômito, desidratação e inapetência. Teve contato com pessoas que apresentassem sintomas de febre e problemas respiratórios nos últimos 14 dias, principalmente pacientes que estavam suspeitos. E a seguir, faça a aferição da temperatura corporal do paciente usando um termômetro e anote no prontuário do paciente essa condição. Aqui tem um fluxograma utilizado no SUS para o atendimento de pacientes com
urgência odontológica. E aqui eles mostram no fluxograma se o paciente apresenta febre, sintoma respiratório, se sim, ele tem que ser classificado em paciente de risco para urgências e emergências. Se ele não apresenta, nós vamos classificar o risco e, se não é urgência, nós vamos só orientar esse paciente e dispensar. Então, nesse momento, mesmo que o paciente ele não tenha sintomas, enquanto nós estivermos no pico da pandemia, as orientações, as recomendações é postergar os atendimentos seletivos. A outra situação é se o paciente teve febre ou sintomas respiratórios, se sim. Então, nós vamos classificar a situação de urgência desse paciente, baseado no que nós conversamos do que é urgência. Se esse paciente tem a condição de ser atendido, né? Se essa urgência dele é uma urgência que ele pode ser medicado, se sim, então ele não precisa ter um atendimento presencial, e se ele não tem como, ele está frente àquelas urgências mais necessárias, então é urgência, então nós vamos fazer as condutas de urgência odontológica. Isso aqui é muito importante porque mostra quando que a gente vai classificar. Se o paciente tem os sintomas, se é procedimento eletivo, nós vamos postergar o atendimento. Se o paciente tem os sintomas e não tem o sintoma e é tratamento eletivo, nós também vamos postergar. Então, nós vamos postergar o atendimento eletivo tanto o paciente com sintoma ou com o paciente assintomático. Já na questão da urgência, nós vamos atender os pacientes que necessitam de urgências, mesmo às vezes o paciente estando em situações sintomáticas. Por quê? Ele pode estar com sintoma e precisar do atendimento de urgência. Então, aí nós vamos fazer uma consulta de urgência, tomando todas as precauções necessárias, e nós vamos mostrar um fluxograma com esse atendimento. Para essa preparação desse atendimento, nós vamos usar o equipamento de proteção individual. É muito importante que nós atentamos para se o nosso procedimento de urgência ele vai ser gerador ou não gerador de aerosol. Se o nosso procedimento de urgência for não gerador de aerosol, a nossa paramentação ela vai constituir engorro, óculos de proteção, máscara cirúrgica, aquela de tripla proteção, protetor facial, que é o Face Shield, avental descartável de manga longa, que pode variar numa gramatura mínima de 30 a 50, dependendo do procedimento. Roupa de trabalho, então hoje está se orientando os pijamas ou os scrubs, luvas descartáveis de procedimento ou luvas cirúrgicas, e o uso de propés. O uso de propés, ele é facultativo, ainda não tem normativa, mas nós temos observado que muitos protocolos atentam para a importância do uso do propé frente ao atendimento do Covid. Então, aqui nós temos um procedimento não gerador de aerosol, onde que a gente está utilizando o protetor facial, que é a Face Shield, com a máscara cirúrgica. No cenário gerador de aerosol, onde eu tenho uma caneta de alta rotação, muitas vezes a necessidade de um aparelho de ultrassom para remoção de tártaro, ou evitar esse tipo de ultrassom, evitar a seringa TRIPS, mas sendo necessário, o EPI obrigatório seria o avental impermeável. Nesse caso, nós vamos substituir a nossa máscara cirúrgica por uma máscara N95 ou PFF2, ou uma máscara equivalente, onde eu tenho uma boa filtragem bacteriológica, onde eu tenha uma alça resistente, onde eu tenha uma boa capacidade de vedação. É muito importante porque uma das prioridades da N95 é a sua capacidade de filtração e a sua capacidade de vedação. Óculos de proteção, a Face Shield e o gorro. Então, esses são os EPIs obrigatórios no cenário gerador de aerosol.
Para procedimentos com aerosóis, também é recomendado solicitar ao acompanhante que não permaneça na sala clínica. Isso é um pouco discutido na odontopediatria. A gente tem que entender muito a idade da criança e como vai ser o comportamento dessa criança frente ao atendimento de urgência. Mas se a criança se comporta bem e se o paciente é um paciente que a gente pode estar solicitando ao acompanhante que não fique na sala de procedimento, essa é hoje uma das recomendações. Usar técnicas de atendimento a 4 mãos. É importante que o cirurgião dentista trabalhe junto com uma secretária. Use um sugador de alta potência para minimizar as gotículas e o aerosol durante a operação de turbina com alta velocidade. Nos casos de procedimentos com aerosol, o uso do isolamento de campo absoluto do campo é primordial, é importantíssimo. Então, sempre que fizermos o procedimento com aerosol, nós vamos isolar o campo operacional e o uso de canetas de alta rotação, se for necessário, com válvulas de antirretração, aquelas válvulas anti-refluxo, que reduz significativamente o fluxo de retorno das bactérias orais. Então, aqui nós temos a rota de atenção para procedimentos de odontologia preconizado pela Associação Latino-Americana de Odontologia, de Odontopediatria. Esse trabalho, essa rota de atenção, ela é principalmente voltada para a etapa de quarentena da pandemia Covid-19. Esse trabalho mostrou que procedimentos não invasivos, micro e minimamente invasivos, adquirem importância fundamental e renovada nesse momento frente às urgências em odontopediatria. Principalmente porque esses procedimentos não invasivos, eles não necessitam o uso de alta rotação ou seringa tríplice. E todo esforço deve ser feito nesse momento para evitar os aerosóis. Então, esse trabalho, ele apresenta um fluxograma muito interessante para que nós possamos fazer o atendimento das urgências com mínima intervenção, sem utilização de canetas de alta rotação e também de baixa rotação. Então, aqui nós vamos usar procedimentos de mínima intervenção. Então, para as lesões que você observe, que o paciente observou que tem uma cárie, uma lesão, se for uma lesão inativa, mesmo que ela esteja escurecida, não é momento e também já não era recomendado fazer nenhuma intervenção. Então, o que nós vamos fazer nesse momento é acompanhamento. As estratégias para tratamento de lesões de cáries ativas, nós precisamos observar se é uma lesão inicial, se é um esmalte não cavitado. Se for um esmalte não cavitado, a recomendação é que se oriente na família escovação dental supervisionada, então com uma escova de acordo com a idade da criança, creme dental fluoretado, então de 1.000 a 1.100 ppm de flúor, o uso de verniz fluoretado, que ele pode ser feito dentro das medidas de mínima intervenção, ou verniz fluoretado, ou às vezes se na unidade de saúde não tiver, o uso de gel fluoretado também pode ser efetivo no tratamento das lesões iniciais. E o uso de infiltrante resinoso, que são as resinas mais fluidas que podem ser infiltradas na cavidade como forma de mínima intervenção. Nas lesões moderadas, que são as que são mais atuantes, principalmente frente à questão de dor, muitas vezes uma moderada pode levar a criança a sentir dor. Se eu tenho um esmalte cavitado, a maior recomendação hoje é o uso de diamino-fluoreto de prata, principalmente na concentração entre 30% a 38%. Ele mostrou ser efetivo na paralisação de lesões cariosas. O uso de selante de fósforas e fissuras, também para selamento dessas lesões, onde eu não vou ter necessidade de fazer a remoção dessa lesão com alta rotação, nem com baixa rotação. Numas lesões mais avançadas, numa dentina cavitada, principalmente, nós podemos
atentar para o tratamento restaurador atraumático, que é a remoção seletiva desse tecido cariado, remoção dessa dentina infectada e selamento dessa cavidade, dessa dentina cavitada, com um material restaurador à base de flúor, que pode ser, então, os cimentos ionoméricos. É muito comum hoje o uso do cimento ionomérico no tratamento restaurador traumático. Então, frente à pandemia, pacientes com dentina cavitada, que está normalmente sendo as maiores emergências, o tratamento restaurador traumático é o que está sendo mais recomendado. Controle não restaurador da cavidade, ele também entra, principalmente naquelas cavidades que não têm sintomatologia dolorosa. Esse controle não restaurador, ele pode ser feito principalmente orientando os pais na questão da dieta, diminuir então o consumo de sacarose, de consumo de doce, principalmente em casa agora, né, nos intervalos das refeições, orientar as crianças, né, e aos pais que façam uma escovação 3 vezes ao dia com creme dental fluoretado, para que a gente possa controlar essas cavidades e postergar o atendimento. E outra técnica, principalmente para dentes mais destruídos, é a técnica de Hall, ou técnica de Hall Technique, que é a colocação de coroas de aço em cima desse dente com dentina cavitada. Essas coroas de aço, elas já são pré-formadas, elas já vêm preparadas, não precisa de nenhum preparo, e você vai colocar essas coroas no dente da criança, postergando, então, o aumento dessa dentina cavitada ou dessa dentina cariada. Esse é um fluxograma interessante, que mostra uma forma de atendimento dentro da urgência. Ele requer uma maior atenção. Nós colocamos aqui como opção de atendimento frente às urgências. Lembrando sempre que o fluxograma atenta para a importância da escovação com dentifrício fluoretado e controle da dieta. Esse fluxograma, nós mostramos o anterior, então ele é basicamente dentro daquele fluxograma apresentado pelo SUS, e ele mostra, então, se o paciente ele não apresenta nenhum sintomas e se a gente pode conduzir essa urgência através de telefone, ajudando o paciente, tirando um pouco, às vezes, dessa ansiedade da mãe, nós podemos adiar essa consulta, principalmente nos atendimentos seletivos, e depois fazer o atendimento presencial após o período de isolamento, se for necessário. Tá? Agora, se esse paciente não é eletivo, nós vamos observar se o paciente tem dor, se ele tem edema, se ele tem uma inflamação ou um edema moderado, se ele tem uma dor severo ou uma inflamação. Então, nesse momento, a atenção é especial e esse paciente, então, está sendo encaminhado para o atendimento de urgência. Se o paciente tem os sintomas ou a confirmação, é orientado, então, que esse atendimento seja feito a nível hospitalar. Ou, se não for hospitalar, que seja feito um contato com o médico, dizendo que você tem uma criança que está confirmada para COVID e que você precisa de fazer um atendimento de urgência. Essa relação médico e dentista nesse momento, e o odontopediatra, frente à situação de atendimento da criança com urgência e confirmada, ele é muito importante, porque muitas vezes a criança ela pode ter alguma outra comorbidade, e é importante esse contato para que, junto com o médico, faça a seleção de como vai ser o melhor atendimento dessa criança, se vai ser a nível ambulatorial ou se vai ser a nível hospitalar. Então, isso é uma recomendação, é um fluxograma interessante que mostra aquilo que nós viemos conversando ao longo da palestra. Então, sempre confirme a necessidade de tratamento urgente no consultório. Aqui
mostrando também um fluxograma, que é basicamente como que a gente vem discorrendo, que se você optou por atender, você tem que estar preparado, então o uso do EPI é muito importante, o preparo da sala de espera é muito importante, então manter o distanciamento de 2 metros, o uso de máscara, a lavagem de mãos, e o paciente deve estar sozinho sempre que possível, ou no máximo com um acompanhante. Utilizar a alternativa que não gerem aerosóis, que foi a que eu apresentei para vocês, que é a alternativa que eles apresentam. É, o equipamento, a limpeza é feita com álcool 70, e como nós mostramos, hipoclorito de sol a 1%, o ambiente deve estar ventilado, luz solar, tudo coberto com papel filme. Definir quais são os procedimentos que geram aerosol, então não gera aerosol, é aquele equipamento que nós conversamos, que a máscara cirúrgica vai ser, então, a minha máscara de eleição. Frente ao paciente com sintomas ou frente a uma geração de aerosol, nós vamos optar, então, por uma máscara N95, PFF2 ou similar. A colocação do EPI é muito importante, então nós temos que observar a ordem de paramentação, principalmente se essa ordem de paramentação ela for relacionada se é um procedimento crítico ou não crítico. Se eu tenho um procedimento crítico, eu tenho que iniciar a minha ordem de paramentação, principalmente pelos equipamentos de proteção não estéreis, para depois colocar o meu avental estéreo e, por último, a minha luva. Então, é muito importante observar o tipo de procedimento. Eles atentam também para a importância da desparamentação. Então, sempre optar por um local onde eu vou fazer a desparamentação. Lembrando que a gente deve fazer a desparamentação da luva e do avental pode ser feita dentro da sala clínica onde foi feita o atendimento e procurar retirar a máscara fora da sala clínica, então no local principalmente onde não houve a geração de aerosóis. Então nesse momento é recomendado um ambiente de desparamentação ou um espaço onde você vai ali colocar o seu óculos de proteção, a sua face shield, onde você vai descartar a sua máscara, para que você possa, então, fazer nos EPIs como óculos e face shield, que você vai fazer uma desinfecção depois com álcool 70, você pode proporcionar um espaço, então, para fazer essa desinfecção. O paciente, eles recomendam um enxaguatório com peróxido de hidrogênio a 1%. Na criança, esse enxaguatório ainda está em estudo. Alguns autores recomendam, embora ainda não há evidência, a evidência para o uso do peróxido ele é ainda fraca, mas ele é mantido em algumas recomendações. A última nota da Anvisa recomenda atentar que esse peróxido não é para ser bochecho diário e atentar também para a quantidade na criança, que a quantidade é menor, em torno de 2 ml. Mas, se possível, às vezes optar por um outro tipo de antisséptico, ou um antisséptico infantil, ou o uso da clorexidina, evitar o uso do peróxido na criança, embora a gente não tenha nenhum protocolo de contraindicação. O paciente deve aumentar a conduta, deve manter uma conduta colaboradora durante todo o procedimento. E eles colocam aqui uma coisa muito importante, é que se o paciente não for colaborador ao procedimento de urgência, muitas vezes vai ser necessário, então, fazer com que o paciente tenha a necessidade de ser encaminhado para uma anestesia geral. Isso são recomendações, embora a gente deve evitar a hospitalização do paciente nesse momento, vai depender muito da situação de urgência do paciente e o comportamento também é uma delas. Eles atentam também, muito importante, se o cirurgião dentista optar por fazer um atendimento com aerosóis num paciente sintomático ou confirmado, ele deve fazer uma quarentena
recomendada de 14 dias, ou o teste, principalmente para verificar ou mapear se houve algum tipo de contaminação desse profissional ou de toda a equipe odontológica durante o atendimento dessa criança confirmada e que houve a utilização de aerosóis. É importante salientar a importância de se ater para o atendimento de urgência, principalmente de dor e principalmente frente às lesões cariosas. Esse trabalho mostra o impacto que impactou negativamente na qualidade de vida da criança, principalmente em relação à condição física, e houve uma experiência negativa no domínio em relação à percepção da cárie e em relação também à mastigação, principalmente quando não houve o tratamento das lesões cariosas. Então, é importante atentar para a necessidade de se cuidar dessas lesões, trabalhando com as técnicas de mínima intervenção. Aqui também mostra que não tratar as injúrias, esse trabalho mostrou que não tratar as injúrias dentárias impactam negativamente na qualidade de vida da criança, principalmente na alimentação e muitas vezes no sorriso. E o atendimento, tanto da cárie dentária como urgência e do traumatismo, eles têm que ser prioridades em programas de saúde pública. Finalizando algumas recomendações, a odontologia de rotina para o atendimento de urgência deve ser adiada para minimizar o risco para pacientes, funcionários e para toda a população em geral. Os procedimentos de geração de aerosóis apresentam o risco de maior transmissão do vírus e, portanto, só devem ser realizados para fornecer cuidados urgentes quando não houver outra opção razoável disponível. Então, o mais razoável nesse momento é o uso de mínima intervenção. Qualquer paciente que solicitar atendimento urgente deve primeiro ser triado por telefone para avaliar a urgência clínica, estabelecer o risco da Covid-19 e o risco imediato. Então, qualquer urgência tem que ser prioridade e estabelecer o risco do paciente. Agendar uma consulta presencial, se necessário, para fazer a avaliação final dessa urgência. É importante que o processo de tomada de decisão, porque muitas vezes essa tomada de decisão, ela vai desviar das decisões e do protocolo de tratamento. Nós vimos ali vários tipos de protocolo, que partem desde o tratamento, com a remoção do tecido cariado e o uso de materiais como ionômero de vidro, que liberam flúor, até observação e controle, com orientação de dieta e escovação, uso de flúor na prevenção. Então, é importante, e no controle também da doença, nós vimos o verniz com flúor no controle da doença, nós vimos o cariostático no controle da doença. Então, é importante essa decisão de protocolo de atendimento. Uma preocupação específica relacionada à prestação de cuidados odontológicos para a criança é a incerteza do seu estado de infecção. A maioria das crianças, ela parece apresentar sintomas leves ou inexistentes, portanto, uma história clínica pode não ser tão sugestiva de infecção como é no adulto. Então, essa questão assintomática, ela é primordial, atenção nesse momento. Pressupõe-se que nessa fase de pandemia, todas as crianças e seus pais sejam potencialmente infectantes. Então, é importante quem vai atender entender também a preocupação com os pais, com essa sala de espera, com esse acompanhante. Alguns grupos de crianças correm um risco maior e devem ser rigorosamente observadas suas medidas de proteção. Então, tem crianças que têm maior risco se forem infectadas pelo Covid-19. Então, nós temos que, como medida de biossegurança, evitar a ida desse tipo de criança ao consultório, se não for em situação de urgência. Então, quais são as crianças que podem ter mais risco? São crianças com doença pulmonar crônica, prematuridade,
crônica de prematuridade com dependência de oxigênio, crianças com fibroses císticas, com problemas respiratórios significativos, crianças que têm doenças pulmonar intersticial. Observe os pacientes com asma, principalmente a asma grave, pacientes que têm complicações respiratórias, pacientes que têm complicações cardíacas, pacientes com diabetes. Então, qualquer paciente que muitas vezes, qualquer criança que tem alguma comorbidade ou que tem alguma doença sistêmica, alguma imunidade baixa, nesse momento, como medida de biossegurança, deve-se evitar que a criança vá ao consultório. Então, elas só iriam ao consultório em situações de urgências baseadas naquela decisão que nós apresentamos para vocês. Tá? Então, aqui tem a doença cardíaca, a doença renal crônica, então, vários tipos de comprometimento, crianças em pós-transplante, crianças em situações de quimioterapia ou que estão passando por algum tipo de tratamento. Então, atentem, por favor, a importância desse diagnóstico para evitar a ida das crianças ao consultório. Esse trabalho, coronavírus, as características nas crianças e as considerações, elas mostram, então, que essas manifestações menos graves, principalmente em bebês, mostram quanto que eles são vulneráveis à infecção e quanto que eles têm um risco significativo de transmissão. Eles atentam que a equipe odontológica ela deve garantir que permaneçam atualizadas no entendimento das orientações locais, regionais e nacionais, ou seja, observem as recomendações do Estado, do município, as recomendações federais, as normativas da Anvisa, da Organização Mundial de Saúde, da ADA, da CDC, várias normativas para que você faça o atendimento com segurança dessa criança. E os dentistas que tratam crianças durante essa pandemia devem adotar procedimentos universais de controle de infecção com mais alto padrão e defender esse comportamento por meio de sua equipe. Então, toda a equipe deve estar preparada para esse atendimento padrão dessa criança. E devem ser aproveitadas as oportunidades para promover comportamentos odontológicos preventivos e contemporâneos, como nós mostramos no atendimento de mínima intervenção. Concluindo, a equipe deve trabalhar sempre em conjunto, a equipe odontológica, para determinar as precauções apropriadas e decidir se a clínica odontológica está totalmente equipada para fornecer os serviços necessários aos pacientes potencialmente infecciosos. Então, preparar, eu tenho a odontopediatria, assim como outras especialidades, bem como toda a odontologia no geral, tem se preparado, muitas normativas, muitos protocolos, para que nós possamos atender os nossos pacientes, e principalmente os nossos pequenos pacientes, com segurança. O uso de precauções padrões no local de trabalho odontológico e aquisição de um histórico completo de sintomas e exposição aos pacientes, ele é fundamental para os profissionais manterem um ambiente de trabalho saudável, independente se a preocupação for gripe, se for Covid ou se for outras doenças transmissíveis. O importante é manter a observação aos padrões de biossegurança frente aos riscos, né, de doenças transmissíveis. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada, Telesaúde, pela oportunidade.